Vamos juntos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2, versos 1 até o 7. Se você tem aí perto de você um visitante, ajude essa pessoa nesse momento, compartilhe sua Bíblia e vamos juntos olharmos para a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versos 1 até o verso 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos vão acompanhar a leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quero apenas fazer destaque e mais uma vez aqui olhar o verso 7, que diz o seguinte: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse verbo que está utilizado aqui na nossa tradução, talvez na sua também, que é mostrar. Este verbo é um verbo que no grego endeiknumi, e esse verbo endeiknumi, ele não é um mostrar de qualquer forma, é uma evidência, como se fosse uma exibição. Para nós entendermos bem, seria mais ou menos aquilo que você faz quando você tem um troféu. Quem aqui já não ganhou um troféu ou uma medalha na sua história de vida, né? E quando você ganha, você quer fazer o que com aquilo? O que você faz com aquilo? Você quer mostrar. É isso. Então, esse verbo grego, a finalidade dele para o nosso entendimento é mais ou menos essa: de que Deus, Ele quis mostrar através de nós, mostrar nas eras futuras a graça de Deus. Ele quer pegar a gente, colocar em evidência e quer mostrar para o mundo através de nós o que a graça dele é capaz de fazer. Essa é a essência desse versículo número 7 que nós acabamos de ler. E daí vem esse tema, ou melhor, esse título que eu trago para você aqui: a difícil tarefa de sermos transmissores da graça de Deus. Porque eu vou mostrar para você que não é tão simples assim. Embora seja desejo de Deus usar a gente, usar a mim e a você, para que nós sejamos aqueles modelos que as pessoas vão olhar e vão falar: isso é o resultado da graça de Deus. Parece que é uma coisa muito simples, mas eu acredito que não é tão simples quanto parece, tá ok?
Por que é uma tarefa tão difícil no meu modo de entender? Por que a gente tem tanta dificuldade de, em primeiro lugar, internalizar, ou seja, trazer para dentro de nós a graça, e depois externalizar esta graça? Por que nós temos tanta dificuldade em fazer isso? Por que às vezes eu tenho muita dificuldade de receber essa graça? E às vezes eu também tenho talvez muito mais dificuldade de externar essa graça, ou seja, de transmitir esta graça. Porque as pessoas elas vão não só ver a graça em mim, mas elas vão receber graça de mim. E isso parece ser uma coisa simples para nós cristãos que já recebemos a graça de Deus. Se você ainda não tem muita intimidade com a Bíblia, não tem muita intimidade com a palavra de Deus, eu quero deixar claro para você que essa palavrinha que vai permear todo o nosso sermão hoje, chamada graça. Graça é um favor que você não merece. Graça é um presente que Deus te dá, mesmo sabendo que você não é merecedor de ganhar aquele presente. Sabe, lá em casa a gente fica fazendo um joguinho de terror. Todo pai e mãe faz isso, né? Se você não for boazinha, você não vai ganhar presente de Natal. Quem não fez aí esse joguinho com o filho? Mas chega no dia do Natal, se for bonzinho, se não for bonzinho, se respondeu o pai, se respondeu a mãe, se fez, se aprontou, deixou de aprontar, o que acontece? Você vai lá e dá um presente. Isso é graça. Você entendeu, pai? Isso é graça. Você ama tanto aquele serzinho, tanto, que você passa por cima do imerecimento dele e você dá o presente. Isso é graça. E Deus faz isso com a gente. Deus nos salvou, o texto diz, por graça, pela graça vocês são salvos. E por que é tão difícil nós internalizarmos isso? E por que é tão difícil, talvez mais ainda, nós externarmos isso? Repassarmos isso para os outros, transmitirmos isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Internalizar significa que para internalizar, eu preciso entender essa graça. Eu preciso, mais do que entender, eu preciso receber essa graça. Depois eu preciso viver nessa graça. Graça e perdão incondicional de Deus. Eu preciso, para internalizar, eu preciso dessas três coisas. Eu preciso entender, eu preciso receber e eu preciso viver na graça. E para externar, para transmitir, eu preciso evidenciar e distribuir essa graça. É mais ou menos isso que eu preciso. O problema, irmãos, é que por natureza, nem eu e você, nós somos distribuidores de graça. Se você pegar a sua vida, você vai concordar comigo que nós não somos distribuidores de graça. Nós somos muito mais distribuidores de castigo para os outros. Se você analisar a sua vida, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você deseja para os outros, principalmente para os outros que não merecem, que são imerecedores, como você, diante de Deus. Mas para aqueles que são imerecedores, da nossa boca sai muito mais uma pronúncia de castigo do que de graça. Isso é uma verdade. Isso é algo que empiricamente a gente vê na vida de cada um. Na minha vida, isso existe numa maior proporção do que o castigo existe numa maior proporção do que a graça. Na sua vida também não deve ser muito diferente. Uma mulher um dia, ela começou a ser evangelizada num aeroporto. O irmão, um bom cristão, Gideão, com a sua biblinha gideônica ali na mão, começa a evangelizar uma mulher no aeroporto.
Começa a falar de Jesus para ela, dá o Evangelho, dá lá a Bíblia, o Novo Testamento, e começa a folhear o Novo Testamento e fala: olha, aqui está falando que Jesus te ama, aqui está falando que Ele morreu por você, aqui está falando que Ele ressuscitou e tal. E daí fez aquele evangelismo pessoal ali, meio rápido, né? Porque em aeroporto aquela coisa, e daqui a pouco ele vai despachar a bagagem dele e tal. Daqui a pouco a mulher encosta nele de novo e fala assim para ele: olha, há 2 meses atrás eu perdi um bebê. Há 2 meses atrás. E eu queria fazer uma pergunta para você. Deus me castigou? Deus me castigou? Por isso que eu perdi o meu bebê? Sabe por que vem essa pergunta do fundo da alma? Porque nós não somos distribuidores de graça. E nós sempre pensamos muito mais no castigo do que na graça. E no nosso relacionamento com Deus, nós também pensamos isso. De que Deus não é um Deus gracioso, mas de que Deus é um Deus que castiga. Se você conversar com as pessoas lá fora, no mundo, eles vão enxergar muito mais um Deus que fala não, que fala não, que fala não e que castiga, do que um Deus gracioso e que presenteia. Essa é a imagem que as pessoas têm lá fora de Deus. A imagem do Deus ruim, não a imagem do Deus da Bíblia. E eu pergunto, por que será que as pessoas têm uma imagem tão ruim de Deus lá fora? Não seria culpa, talvez, da própria igreja, que não fala tanto de um Deus gracioso, mas fala mais de um Deus castigador, de um Deus que tem uma mão pesada, de um Deus que julga, de um Deus que manda para o inferno? Porque de onde eles tiraram isso se eles não leem a Bíblia? De onde eles tiraram a ideia de um Deus que não é gracioso, irmãos? Sendo que a palavra mostra para a gente, principalmente no Novo Testamento, um Deus gracioso, que dá o Filho, e que dá o melhor que poderia ser dado, que é um Filho, por uma humanidade que não merece nada, quanto mais um filho. Por que será que as pessoas lá fora têm um julgamento acerca de Deus errado, de um Deus castigador, de um Deus ruim, e não de um Deus gracioso? Porque talvez, estou jogando aqui no campo daí, é campo hipotético, talvez eu e você como igreja, nós não conseguimos ainda internalizar a graça de Deus, e nós não estamos conseguindo transmitir graça de Deus na nossa palavra para as pessoas. E não é um negócio tão simples não. A gente entra num ciclo de falta de graça. É mais ou menos isso que eu quero trabalhar com você hoje aqui, né, de uma forma bem objetiva. Espero que esse ciclo ele entre na sua mente e você comece a perceber que você precisa trabalhar isso daqui. Primeira coisa que o ciclo propõe para a gente é que eu preciso entender graça de Deus. Entender. E por que a gente tem tanta dificuldade de entender graça? Eu vou explicar algumas coisas aqui que eu espero que você perceba, e lá no fundo eu acredito que você vai concordar comigo. Por que é tão difícil nós entendermos a graça de Deus, esse favor imerecido? Sendo que quando eu usei aqui a experiência, a ilustração dos nossos filhos, parece ser uma coisa muito simples de entendimento, mas tem alguns fatores que dificultam aqui o nosso entendimento dessa graça de Deus. A primeira coisa que eu entendo que dificulta o entendimento de graça de Deus é a nossa herança religiosa. A nossa herança religiosa. Todo mundo aqui tem uma herança religiosa. Nós fomos colonizados, desde que o Brasil é Brasil, nós somos colonizados sob a bandeira do cristianismo. Já na caravela do Pedro Álvares Cabral, já tinha um padre. E quando esta caravela, ela desembarca aqui, ela atraca no Brasil, eles saem do barco e na primeira oportunidade, o que é que acontece? Acontece uma missa.
Ou seja, nós temos uma herança religiosa desde que o Brasil é Brasil. E na nossa herança religiosa existem algumas coisas, porque todos nós aqui temos praticamente uma raiz católica. A grande maioria, não são todos evidentemente, mas a grande maioria tem uma raiz católica. Eu mesmo sou fruto de um pai batista com uma mãe católica, certo? E hoje grande parte da família da minha mãe católica ainda está no catolicismo. Ou seja, não dá para dizer que eu não tenho uma raiz católica dentro de mim. Porque quando criança, bem criancinha mesmo, eu também era uma daquelas crianças que iam até o catecismo só para ganhar aquela folhinha do santinho. Eu era uma dessas crianças. Ou seja, todos nós, de um jeito ou de outro, fomos influenciados, e às vezes ainda somos influenciados por uma herança religiosa, que na sua totalidade quase católica. E por que nós temos dificuldade com a questão da herança religiosa? Primeiro, porque no meio do percurso da religiosidade católica, existiu as indulgências. As indulgências que no início, como a própria palavra em latim sugere, era uma generosidade que a igreja promovia para as pessoas. Indulgência em latim, trazendo para o português, é exatamente isso. Uma gentileza que a igreja fazia, uma ternura que a igreja compartilhava com as pessoas. Para quê? Para remir o indivíduo do castigo do pecado que ele havia cometido depois de ser batizado. Essa era a indulgência. A indulgência era uma generosidade, porque dentro da teologia existia, olha, se você é batizado, se você pecar depois, você tem que ser castigado, o pecado tem que ser pago, de alguma forma. A indulgência, ela fazia com que o castigo do pecado, ele fosse solucionado para você, que você não mais receberia o castigo. Essa era mais ou menos a teologia da indulgência, que foi sendo colocada no coração das pessoas. Então todo mundo começou a crescer com uma religiosidade que dizia assim: todo pecado tem o seu castigo, todo pecado tem que ser pago. Então nós temos lá no fundo da nossa alma, teologicamente falando, a ideia de que eu tenho que pagar, certo? De alguma forma eu tenho que pagar. Essa coisa foi tomando proporções. Na época do Papa Urbano II, lá perto do ano 1100 depois de Cristo, o Papa Urbano II, ele começou a realizar as cruzadas. A primeira cruzada, eu não sei se você sabe o que é cruzada, mas houve um tempo na história, perto do ano 1000, que quem dominou Jerusalém, quem dominou toda a Palestina ali, eram os islâmicos. E não tinha mais cristãos ali, porque estava tudo dominado pelos islâmicos. E o Papa Urbano II, no ano de 1095, ele resolve fazer uma esquadra armada que iria sair da Europa e iria lá para Jerusalém, iria lá para o povo, onde o povo de Israel morava, e iria tomar à força a Terra Santa. E o Papa Urbano, ele fez isso. E sabe o que ele usou para recrutar as pessoas? A indulgência. Quem for nesta cruzada, quem for nesta guerra santa, isso não é coisa de hoje não, irmão, esse negócio de guerra santa. Quem for nesta guerra santa, todos os seus pecados serão perdoados. Então, eles conseguiram arrebanhar várias pessoas, não sei precisar, eu só sei dizer que isso aconteceu na história. Então nós somos fruto de uma religiosidade que prega o seguinte: pecado tem que ser pago. De alguma forma, muitas pessoas pagaram o pecado sob a teologia católica daquela época, pagaram os seus pecados cometidos após o batismo, fazendo uma viagem da Europa até Israel para lutar
ir lá, e muitos deles perderam a vida. Muitos deles perderam a vida com a ideia na cabeça de que, olha, eu posso até ter perdido a vida, mas eu vou direto para o céu, porque a igreja diz para mim que se eu fizesse essa viagem, se eu viesse aqui, se eu lutasse, eu estaria no céu. Eu vou perguntar para você, não é exatamente o que o Islã faz hoje? Com a tal da jihad? Isso não é coisa nova. Alguém colocou isso na cabeça do povo, de que o pecado tem que ser pago de alguma forma. Por isso que não é tão fácil entender esse negócio. Mas a coisa não para por aí. Na época de 1400 e 1500, por volta, um pouquinho antes da reforma protestante, o que pegou mesmo? Foi que as indulgências, que num primeiro momento era uma generosidade da igreja, era uma generosidade, agora as indulgências não são mais uma generosidade, agora você tem que pagar. Por volta de 1400 e 1500, aí o povo tinha que sacar dinheiro, ir lá e comprar a indulgência. Isso foi o estopim para que a reforma protestante acontecesse. Eu não sei se você sabe disso. Ou seja, a reforma, ela eclodiu porque a igreja começou a cobrar as indulgências, certo? Que até então era uma generosidade, a igreja ia, fazia uma generosidade, sempre estava atrelado a indulgência a fazer alguma coisa. Olha, você deve fazer uma peregrinação, olha, você deve fazer várias orações, olha, você deve fazer assim. Mas não, até 1400 não era cobrado dinheiro. Quando se começa a cobrar dinheiro, porque a igreja de Roma estava sendo levantada, aí a coisa tomou uma proporção tão grande, a Europa ferveu de um jeito tamanho, que eclodiu a reforma protestante, em 1517. Eu só estou falando tudo isso para você entender que colocaram na nossa cabeça, e quando eu digo na nossa cabeça, no geral, na herança religiosa do cristianismo, que remonta até a história do Brasil, antes mesmo da história do Brasil, porque nós nascemos em 1500 como nação, mas muito antes disso, a herança religiosa dizia, de alguma forma o pecado tem que ser pago. E quem que paga? Você. De alguma forma o pecado tem que ser pago. Por isso que não é tão fácil, irmãos, entender graça. Graça que é um favor que eu não mereço. Graça que eu não preciso pagar, porque já foi pago. Não preciso pagar. Aí depois, num determinado momento da vida cristã, da herança religiosa, além da herança religiosa que a gente recebeu, ou dentro do contexto de herança religiosa, as penitências. Que isso ainda é coisa que ainda existe de uma forma clara para todo mundo aí. As penitências acontecem até os dias de hoje. Isso é a nossa herança, ou essa é parte da nossa herança religiosa, que dificulta o entendimento de graça. E a outra coisa, irmãos, é a nossa situação econômica, a nossa realidade econômica, o nosso sistema econômico. Porque nós vivemos num sistema capitalista. E o sistema capitalista, ele indiretamente, ele prega o quê? Nada é de graça. Certo? E quando é de graça, você fica o quê? Você olha e fala assim, ah não. Você recebe um telefonema de vez em quando? Né? Você recebe um telefonema, não, olha, vai ser bom, por isso você não tem que pagar nada, não sei o quê, e o pessoal... Aí depois você entra no barco, você descobre que na verdade o barco era furado. Porque o sistema capitalista diz pra gente assim, ó, nada é de graça, filho. Nada é de graça. Por isso que quando alguém chega pra gente e fala assim, ei, é de graça, o seu olho abre assim e o outro fecha assim. Nada é de graça. A gente está aí, ó. Nós, de todos os lados, nós temos muita dificuldade de entender essa palavra graça. E nada acontece na nossa vida se nós não entendermos isso. Graça é um favor que eu não mereço. Como que é tão difícil, irmão? Como que é tão... por um lado é difícil, mas por outro, eu penso assim, é precioso. Como é que uma coisa assim tão preciosa quanto a salvação poderia ser de graça? Parece que não entra muito na nossa cabeça esse negócio. É difícil,
porque é a coisa mais preciosa que nós temos no mundo, a salvação. E como que ela pode ser de graça? Sendo que nem pagar os meus pecados aqui não é de graça, eu tenho que dar um jeito de resolver. Hoje eu não tenho nada na vida que é de graça. Como que alguém agora vem dizer para mim, a própria Bíblia diz isso para mim, que a salvação, que é a coisa mais importante no mundo, eu não tenho que fazer nada, absolutamente nada. Eu não tenho que pagar de alguma forma. É que a gente tem muita dificuldade de entender que a salvação é uma dádiva e não uma recompensa. Dádiva, presente. E presente nem sempre a gente merece. Presente a gente não compra. Presente a gente ganha, a gente recebe. Qual é o esforço que você tem que fazer quando você ganha um presente? Qual é o esforço? Apenas dizer: eu quero, me dê. Estender as mãos. Mas a gente faz isso com muita naturalidade quando a gente ganha um presente físico, material, mas quando se trata de salvação, às vezes a nossa cabeça começa a dar um certo tilt e a gente não entende tanto esse negócio. Como que pode ser de graça? Como que pode ser de graça? Salvação é dádiva, não é recompensa. Você não está tendo e porque você fez alguma coisa, e você também não teve porque Deus pensou que depois você faria alguma coisa para Ele e por Ele. Se eu não entendo, certamente eu não consigo receber, certo? É meio natural. Se eu não entendo esse negócio, como é que eu vou receber uma coisa que eu não entendo? E aí vem o segundo ponto, a dificuldade nossa. Qual que é a nossa difícil tarefa? De sermos os transmissores. Nós não estamos nem lá na fase de ser transmissores ainda. Nós estamos na segunda etapa aqui. Ou seja, eu não recebo, não consigo receber. Por que nós não conseguimos receber? Num primeiro lugar, porque a gente não entende. E num segundo lugar, porque a gente tem um adversário, irmãos. O nosso adversário, chamado Satanás, o diabo. Ele tem estratégias e artimanhas que a gente não tem ideia. E uma das estratégias e das artimanhas dele é continuar bombando na nossa cabeça uma frase: você não merece. Você não merece. Você não merece. O diabo, ele sabe que a gente tem lá no fundo da alma aquela ideia: eu sou devedor. Eu preciso pagar uma conta. Por causa do ponto anterior, que está lá na nossa cabeça, nada vem de graça. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí acresce isso a ideia de que o diabo vem e ele começa a lançar sobre você a ideia: e além de tudo isso, meu irmão, você não merece, porque você sabe muito bem quem é você. Você pode dar uma de santo na frente dos outros, mas eu sei exatamente quem você é. E Deus, o diabo fala assim, e Deus também sabe exatamente quem você é. Não adianta você pintar aí de querer enganar os outros não, meu amigo. Porque você sabe muito bem que você é um grande imerecedor. Não se atreva a pensar que a salvação é para você. Porque a salvação pode ser para qualquer um, menos para você. O problema é que ele fala isso para todo mundo. Se você se converteu depois de adulto, você deve ter ouvido isso de Satanás antes, na sua vida pregressa. Em muitas ocasiões ele deve ter chegado para você e falado assim: ei, qual é, cara? Você agora vai querer entrar numa igreja? Você vai querer entrar numa igreja? Eu te conheço, cara. O que você vai fazer lá? Lá só tem gente boa. Lá só tem pessoas dignas. E o nosso diabo é o maior propagandeiro nosso nesse sentido. Ele vai falar que a igreja é perfeita. Ele vai falar que lá só tem gente boa. Que lá todo mundo é digno. Mas ele vai falar para você: você não é digno. Não adianta. Não vai para lá não, que você vai estragar aquele ambiente santo. Não vai para lá não, que olha, Deus vai te castigar se você abrir aquela porta e entrar naquele lugar, porque lá só tem gente boa. O único ruim vai ser você. E aí você toma a maior coragem do mundo
Só o Espírito Santo para fazer isso mesmo, né? Empurra você para dentro da igreja. Aí o pastor começa a pregar, você começa a se encolher, porque a Bíblia faz isso, infelizmente. Você começa a se encolher e fala, é para mim. Esse cara estudou a minha vida. Esse cara sabe tudo de mim. Quem falou da minha vida para esse cara? Por que acontece isso com você? Porque esse sentimento de débito está lá no fundo da sua alma. De que você é o grande devedor. E aí você não recebe, querido. Você não consegue receber a graça de Deus. Porque você acha que você é o único injusto. E olha, a Bíblia diz que ele veio para os injustos. O problema é que você não sabia disso ainda porque não tinha lido na Bíblia. E porque o diabo, seu adversário, vai falar, não está escrito isso não. Não leia esse negócio. Porque uma das coisas que eu acho que o diabo treme na base, é quando uma pessoa, seja ela quem ela for, começa a folhear a Bíblia. E começa a descobrir por si só quem é esse Deus. E o amor desse Deus por nós. Aí o diabo treme, porque daí não tem como resolver. Não tem como resolver. Você não precisa. É lógico que a igreja ela é extraordinária. Mas assim como a igreja é extraordinária na sua vida, e você precisa da igreja, você precisa da palavra de Deus. Você precisa de olhar para a Bíblia. E lá você vai encontrar que Deus amou você, mesmo você sendo imerecedor, conforme o texto que a gente acabou de ler aqui agora há pouco. Que Deus nos amou enquanto nós éramos ainda transgressores, pecadores, inimigos de Deus. E que antes nós andávamos sob o domínio das trevas, mas que agora Ele fez tudo diferente e nós já não somos mais assim. Mas Ele nos amou enquanto nós éramos imerecedores. Então, se você não entende, você tem dificuldade de receber isso também, né? É muito difícil receber. Romanos capítulo 11, versículo 6 diz assim: mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça não é graça. Ou seja, você não precisa fazer as coisas. O que você precisa fazer é receber o perdão, é receber a salvação. Você não precisa dizer para Jesus, eu preciso estar puro para receber do Senhor o presente da salvação. Venha como você está. Ele vai transformar a sua vida depois, mas Ele quer de uma maneira cabal, já no início do processo e de conhecimento seu para com Ele, Ele já quer te dar certeza absoluta e clara. Olha, você era imerecedor, mas a partir deste momento, eu te dou a salvação, eu te dou e dou de graça. Agora eu vou mudar a sua vida. Agora eu vou mudar a sua vida. É pela graça, é de graça. Você não precisa fazer nada. Porque se precisasse fazer alguma coisa, como diz o texto, não seria graça. Por isso que o texto de Efésios vai dizer que é pela graça que nós somos salvos. Então, se eu tenho dificuldade de entender, eu vou ter dificuldade de receber. E uma vez tendo dificuldade de receber, eu também vou ter dificuldade em viver a graça, ou viver debaixo da graça, ou viver sob a égide da graça na minha vida. É uma escadinha. Se eu não entendo, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não vivo. Não tem como viver se eu não entendo isso. Agora 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, vai dizer assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. O que é viver na graça? Porque não tem um aqui sequer, que mesmo depois de ter aceitado Jesus, que ainda não pecou, que nunca pecou. Não tem um. Todos nós, na teologia que nos foi passada pelo catolicismo, nós deveríamos de uma forma ou outra pagar isso. Mas se eu tenho que pagar, então não é graça. Porque graça é presente. Graça é de graça. Graça é favor que eu não mereço. Então eu não consigo viver
Muitas pessoas não conseguem viver um cristianismo livre, aberto, vivo, porque dentro da alma, eles não conseguem lidar com esse negócio de que eles ainda são imperfeitos, de que eles ainda têm desejos impuros, de que eles têm que lutar contra si mesmos para eles serem do jeito que Deus gostaria que eles fossem, mas que enquanto nós não estivermos no céu juntamente com o Senhor, nós ainda vamos cometer deslizes. É por isso que o apóstolo João disse: olha, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Isso é viver na graça. Isso é você fazer o máximo possível para você não cair. Isso é você lutar de todas as formas para você ser fiel, e ser fiel a Deus de uma forma no mais alto grau. No entanto, em um ou outro momento da sua vida, não tem jeito, você vai errar. E muitas pessoas não conseguem viver na graça, porque eles vivem à sombra desse negócio. E parece que quando ele erra, que ele perdeu a salvação. E existe agora, no decorrer do percurso, na história da teologia, você vai encontrar algumas denominações que daí, em função disso, eles já colocam: então pecou, perdeu a salvação. Se pecar esse tipo de pecado, não. Mas se pecar aquele tipo de pecado, perdeu a salvação. Algumas doutrinas por aí que começam a trabalhar. Então daí eu pergunto: que graça é essa? Essa graça tem prazo de validade? Essa graça é só até um momento e depois ela não existe mais? Quem é o merecedor então? Quem é o homem que vai habitar nos céus? Quem? Porque quem pisou nessa terra aqui e conseguiu se manter puro do início ao fim, esse então que vai conseguir habitar o reino dos céus. Porque debaixo dessa teologia, de que ora ganha, ora perde, de que ora tem condição, de ora não tem condição, eu vou perguntar assim: quem teve condição? Quem é? Se a própria Bíblia diz que aqui embaixo não existe um justo sequer, um. Então o céu, o paraíso de Deus, é um deserto. Só está Deus e Jesus Cristo lá dentro. Porque só Jesus que desceu à terra aqui foi perfeito. Ninguém mais. Viver na graça é você entender que Deus curou você do pecado. Que Deus pagou o preço exigível, mas que foi pago, querido, na cruz. Foi pago na cruz. É lógico que se você viver ou pecar depois da sua conversão, você vai entristecer muito o seu Deus. Mas isso não quer dizer que Ele vai jogar você pela janela. Não quer dizer que Ele vai dizer a partir daquele momento: ah, você pecou, agora quer saber, você não é mais o meu filho. Porque não é à toa que a Bíblia chama Deus de Pai e nos chama de seus filhos. Porque quando o meu filho, a minha filha erra comigo, eu me entristeço muito com ela, mas eu não jogo ela do 17º andar de onde eu moro. Não jogo. Por quê? Por graça. Porque eu amo mais do que a rebeldia dela, do que o erro dela. Isso é graça. Isso é um Deus lá nos altos céus, olhando para cada um de nós, ofertando graça. Você recebe essa graça, você entrega o seu coração para Jesus, você recebe as portas dos céus abertas para você, e você continua vivendo a sua vida. E quando você por acaso vem a pecar de novo, a graça ainda está sobre a sua vida. A graça nunca sai de cena. A graça não tem prazo de validade na vida do cristão. Agora, é lógico que se você é uma pessoa que continua pecando do mesmo jeito, é sinal que você não se converteu. Sinal que você veio na igreja e num ápice emocional lá, você veio à frente e você fez ali teve um momento de catarse emocional, teve um momento diferenciado na sua vida, mas não se converteu. Porque o crente que se converte de verdade é aquele que tem um padrão de vida até o dia da conversão
e tem um outro padrão de vida depois da conversão. Eu gosto muito de uma propaganda na televisão dos sabonetes bactericidas. Se você já prestou atenção nas propagandas dos sabonetes bactericidas, que eles colocam lá, elimina 99,9% dos germes. E aí, no desenho, passa uma criança que no começo está cheio de pontinhos, representando os vermes. Aí ela vai lá e toma banho com o Dettol, vai lá, toma banho com o Protex. E aí o que acontece? Você já notou? Aí tem uns 2 pontinhos. 2, um aqui e outro ali, sabe? Eu quero que você olhe para essa ilustração e pense, a vida do cristão é assim. Ele não está ileso ao pecado. Mas depois que você é lavado no sangue do Cordeiro, meu irmão, não dá para ter a mesma, não dá para dizer assim, continua cheio de pontinho de pecado. Não, mas um ou outro aqui não vai ter jeito de escapar, porque eu ainda habito num corpo pecaminoso. Eu ainda tenho que lutar contra a minha natureza pecaminosa. Eu não tenho um corpo glorificado ainda, não sou como Cristo, não sou como aqueles que já estão na glória. Eu ainda vivo uma luta aqui. Uma luta, porque o próprio apóstolo Paulo fala que ele viveu essa luta até o fim da sua vida. Mas irmão, não dá para dizer que depois de você ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que você vai continuar cheio de mancha de pecado. Porque quem disse que tomou esse banho e continua sujo é porque não tomou o banho, querido. Então, ou você teve uma experiência de conversão e hoje você vive lutando contra o pecado, ou você só teve um dia lá de dramalhão numa igreja e de repente você diz que se converteu, mas no outro dia você continua pecando do mesmo jeito. Isso não é conversão, de forma alguma. E tem muita gente boa, muita gente que leva Deus a sério, muita gente que leva Deus a sério, mas que não consegue viver debaixo da graça. Porque quando de repente comete um deslize, ele já entra em parafuso. Ele já fala, mas como é que eu pequei? E agora? Eu vou perder a salvação? E agora? Jesus não tem... Será que eu não tenho mais jeito? Aí reforça com a ideia teológica de algumas denominações que dizem, você perdeu, acabou. Não tem mais jeito. E algumas vão dizer que não tem mais jeito mesmo. Não tem mais jeito mesmo. Olha para você foi privado da graça e agora acabou. Não tem mais jeito para você. Aí tem muitas pessoas que poderiam se acertar com Deus ainda na vida, mas depois que ouvem um negócio desse, eles caem no mundo de uma forma tremenda. Porque eles pensam, para mim não tem mais jeito. Então se para mim não tem mais jeito, eu vou viver tudo que eu posso aqui nesse mundo, porque eu estou condenado ao inferno. Que alguém disse isso para ele. Isso não é graça, irmão. Graça é um favor que eu não mereço e que Deus continua dando para mim em todos os momentos da minha vida. Quando eu não vivo essa graça, muitos de nós tá lá com aquele peso na alma e a gente pensa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a gente pega aquela síndrome da Marta da Bíblia. Síndrome da Marta. Eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus. Você conhece a história da Marta e da Maria, não conhece? E Jesus chegou lá, Marta estava trabalhando que uma louca para acudir lá, porque Jesus estava na casa dela. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, curtindo ali, adorando Jesus. E Marta foi reclamar com Jesus, falou, mas Senhor, olha minha irmã aí, está aí de boa, e eu estou me matando aqui na cozinha. E Jesus fala para ela, Marta, se acalma aí, sai da cozinha e vem para cá, porque o melhor está aqui, é a minha presença. A tua irmã, ela está certa, para de fazer as coisas. A gente fica com síndrome da Marta, porque a gente não consegue viver, tem um peso sobre a nossa alma, sobre os nossos ombros, de que nós estamos devendo para Deus, e que em função desse peso, a gente começa a querer fazer coisas para Deus. Aí você vai na igreja, e aí você quer fazer alguma coisa. Não, só sentar e receber a palavra, parece que não está muito bem dentro da tua teologia. Então você quer fazer alguma coisa, de um jeito ou de outro você quer dar para Deus alguma coisa, e isso acaba não funcionando.
E esse negócio é tão incrível, que tem pessoas na igreja, eu estou me referindo a você agora, querido. Eu quero que você preste atenção em como você age com Deus. Tem pessoas na igreja, que elas vêm na igreja no dia que ela tem uma responsabilidade. No dia que ela não tem a responsabilidade, ela não vem. Ela está com a síndrome da Marta. Eu vou, mas eu vou para fazer alguma coisa. O dia que eu não tenho que fazer, eu não tenho uma responsabilidade, então eu não vou. Eu não vou. Você está entendendo? Por que será que acontece esse tipo de coisa? Por que será que eu dou mais valor ao dia em que eu tenho uma tarefa para desenvolver no culto, do que no dia que eu posso ir no culto sem ter uma tarefa para desenvolver? De onde vem isso? Pessoas que não estão conseguindo viver a graça. Porque lá no fundo eu fui escalado para fazer. Se eu faltar, tem dois pontos. Primeiro, a minha reputação, a minha responsabilidade, mas segundo, eu deixei de fazer alguma coisa para Deus e Ele vai me cobrar. Quem disse isso, irmão? Quem disse isso para você? Nós estamos meio embolados com a nossa teologia. A gente está meio embolado e a gente não conseguiu entender o que é graça. E a gente não vive na graça, sempre com aquele peso de que de uma forma ou de outra eu ainda tenho que pagar. Tem um monte de cristãos, bons cristãos, que já aceitaram Jesus no coração, mas ainda não conseguem viver pela graça, porque vivem sobre a sombra de que de alguma forma ainda tem que pagar. E aí pegam umas denominações espertalhonas, pegam uns pastores espertalhões por aí, e pobres dessas ovelhas, que são usadas e abusadas por aí, por causa de uma teologia errada que tem na cabeça. E a última parte é distribuir, é evidenciar. Lembra do verbo lá, mostrar, colocar, né, em evidência. É distribuir, é evidenciar, e não só evidenciar, mas transmitir a graça, distribuir essa graça para as outras pessoas. Aí eu vou perguntar: se eu não entendo, se eu não consigo receber, e se eu não vivo essa graça, como é que eu vou distribuir isso para os outros? Se nem eu tenho condições de saber exatamente o que é isso, se nem eu ainda não descobri essa graça de Deus na minha vida, se eu não tive o prazer de viver debaixo da graça e viver bem debaixo da graça, como é que eu vou passar isso para as outras pessoas? Lembra que eu disse no começo que da nossa boca sai muito mais castigo do que graça? Por que sai muito mais castigo do que graça? Porque a gente não entende, porque a gente não recebeu essa graça, porque a gente não está vivendo debaixo da graça de Deus. E quando a gente vive, quando as pessoas chegam para a gente está vendo que ela está numa condição de dificuldade, está numa condição de pecado, ao invés da gente apontar o dedo e falar: você vai para o inferno, você olha nessa pessoa e fala assim: antes eu era desse jeito, antes eu era você. Deus dá jeito na sua vida, porque Ele deu jeito na minha. Isso é distribuir graça. É você ver alguém em pecado e você não atirar a pedra, porque Jesus disse para aquelas pessoas: quem de vocês aí, seus religiosos fajutos, que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas nós hoje, irmãos, nós gostamos de atirar pedras. Nós gostamos. O que sai da sua boca quando você escuta de alguém que já passou pela sua vida, escuta que aquela pessoa caiu em pecado? O que sai da sua boca? Sai graça ou sai castigo? Se sai graça, amém. Você já entendeu, já recebeu, já está vivendo e está distribuindo. Se sai castigo, você ainda não conseguiu entender, você provavelmente não conseguiu receber, provavelmente você não está vivendo debaixo da graça, e muito menos vai distribuir isso para as pessoas. Por isso que eu disse no começo: difícil tarefa de nós sermos distribuidores de graça para as pessoas. Como é que a gente sai desse negócio? Eu quero apenas te dar aqui algumas dicas. Antes, mais uma vez eu
coloco aqui, Deus quer mostrar através de você, da igreja dele, mostrar a sua graça, mostrar para as eras futuras, mostrar para as outras pessoas, para todo mundo que passar ali e ver. Ele quer mostrar. Como é que a gente vai fazer isso? De uma forma rápida eu quero responder para você. Primeiro, tenha consciência de quem você era. Quem você era antes de você conhecer Jesus. A Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 1, dos versos 12 até o 14, no enredo, ela fala que Paulo tinha a exata consciência de quem ele era. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu era perseguidor da igreja, eu era um cara ruim, eu era isso, eu era aquilo, eu era uma pessoa difícil, eu era o pior dos piores, o imerecedor. Então, meu querido, para você distribuir graça para as pessoas, o primeiro conselho que eu dou para você é: lembre-se e tenha consciência sempre de quem você era antes de aceitar Jesus. Segunda coisa, tenha consciência de quem você é agora, porque o próprio apóstolo Paulo também nos dá a dica dizendo para a gente assim, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E quando ele disse essa palavra, ele já era remido por Deus, ele já era apóstolo de Jesus, ele já tinha levado pessoas ao conhecimento do evangelho, ele já era um pastor, ele já era uma pessoa reconhecida como de Deus. E ele disse assim, por graça, ou seja, um favor que eu não merecia, por graça eu sou o que eu sou hoje. Se hoje eu sou um pastor, se hoje eu sou uma pessoa boa, se hoje eu não sou um assassino como ele era, se hoje eu não sou isso ou aquilo, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Não é porque eu tive mérito nisso, não é porque eu era o cara, foi porque ele veio me buscar. Porque eu estava perseguindo a igreja dele, eu estava matando a igreja dele, e ele veio até mim. Ele veio até mim e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele mudou a história da minha vida. E se eu cheguei no ponto que eu cheguei, ele disse: foi a graça de Deus que fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Tenha consciência de quem você é hoje. Querido, onde você está hoje? Em que patamar você está na sua vida hoje? Você acha que você está aí porque você merece? É graça. Você está bem hoje? Você era uma pessoa do mal lá atrás, você conheceu Jesus e hoje você é uma pessoa do bem, hoje você é uma pessoa que dá gosto de alguém andar do seu lado, hoje você é uma pessoa boa. Cuidado, não erga muito o seu queixo, não se esqueça de que você é e está onde está pela graça de Deus, porque Deus resgatou você. Ele foi atrás de você, ele correu atrás de você, ele mandou pessoas falar dele para você. Muitas delas você rejeitou, mas chegou um momento em que você caiu na real e Deus mudou a sua história e hoje você subiu, graças ao bom Deus. Mas nunca se esqueça, quem você é hoje é pela graça, continua sendo pela graça. E a última coisa, tenha consciência de quem sempre você vai ser. Romanos 7, 15 a 19, o apóstolo vai falar: o que eu faço não é o bem, mas o mal. Tenha consciência, meu irmão, de que você ainda é imperfeito. E de que você vai precisar da graça até o último respiro da sua vida. E sabe o que é legal? Que ela vai estar lá. Você vai precisar dela e Deus vai te dar. Porque se não fosse assim, Ele não ia dizer para a gente: olha, vocês têm garantido um lugar junto a mim. Como que Ele vai falar isso, sendo que Ele sabia muito bem que todo mundo ali ainda era imperfeito e ia viver e ter as suas dificuldades e iria pecar em determinado momento da vida? Deus, Ele amou a gente de uma forma graciosa. E graça não é porque você merece. Graça é porque Ele quis dar. Graça você não conseguiria pagar, mas mesmo assim Ele foi lá e pagou. A gente é gracioso às vezes com a gente, porque quando você peca,
você tem misericórdia de você, não tem? Lá no fundinho você sempre dá um jeitinho de amenizar o seu pecado. Você começa a dar as desculpas. Eu peguei, mas foi por causa disso, disso, aquilo. Você é generoso e gracioso com você. Mas como a proposta aqui é ser um distribuidor de graça, eu quero que você comece a equalizar esse negócio e não ter mais um dualismo do tipo assim: sou misericordioso e gracioso comigo quando eu erro, mas se você errar, você está frito, porque eu vou jogar pedra em você. Não é isso que Deus quer da nossa vida. Se Ele disse em Efésios 2:7 que Ele vai usar a gente para mostrar, colocar na vitrine e mostrar a sua graça para os outros, você não se esqueça, irmão, é você que está lá na vitrine. Você que está lá na vitrine de Deus, para mostrar para as eras futuras, ou seja, é através da sua vida que Ele vai mostrar a graça dele para todas as outras pessoas. Então não aponte o seu dedo para o outro que vai errar, porque se você é gracioso com você, se você é bondoso com você, seja gracioso e bondoso com os outros. Nunca aponte o dedo para os outros, mesmo diante dos erros dos outros, porque não é você quem julga. A própria palavra diz que Deus é quem julga as pessoas e que nós não podemos fazer nada, porque na verdade nós somos o que somos pela graça de Deus. Então não aponte seu dedo para ninguém. Assim você vai conseguir olhar para as pessoas com olhos curados pela graça. E olhos que são curados pela graça, eles não rotulam as pessoas. Não olham para as pessoas e falam assim: aquele lá é um pecador, aquele lá é indigno, aquele não merece. Quem tem o olho curado pela graça, sabe quem ele era, sabe quem ele é e sabe quem ele vai ser. Sempre ele começa a olhar os outros com os olhos curados pela graça. Aí não vai mais haver rótulo para as pessoas. Ele vai sempre enxergar um pouquinho além. Ele está vendo o pecador, igual Jesus viu aquela mulher que foi pega em adultério e a lei dizia: apedreja. Jesus enxergava um pouquinho além do que a mente e os olhos curtos daqueles judeus daquela época. Jesus viu ali uma oportunidade para uma pessoa mudar de vida. E por isso que Jesus deu aquela oportunidade. Graça. Ela merecia o apedrejamento. E Jesus enxergou além e deu para ela graça. Deu algo que ela não merecia, que era viver. Quando os seus olhos foram curados pela graça, você também não vai rotular as pessoas mais. Você vai enxergar um pouquinho além e vai dizer assim: tem jeito para você. Quando alguém chegar para você e falar assim: mas olha, eu não vou na sua igreja não, porque lá só tem gente boa, né? Você não sabe como eu sou uma pessoa indigna, você não sabe como eu sou uma pessoa ruim. Você não vai concordar com a pessoa. Você vai falar assim: olha, tem jeito para você. Da sua boca não vai sair nada que não seja abençoador para outra pessoa. Você nunca vai falar mal dos outros. Sabe por que você não vai falar mal dos outros? Porque os seus olhos vão estar curados pela graça. E você vai saber que você é dependente da graça. E que se você o outro também tem direito a ser dependente da graça. E aí você vai começar a proferir palavras abençoadoras para o outro, mesmo que ele seja indigno de receber. Mesmo que ele seja pecador, você vai ser gracioso com ele, porque a graça, ela está vivendo em você. Você está mergulhado nessa graça. E você não vai ter outra coisa para dizer a não ser coisas abençoadoras. Você não vai mais apontar o dedo. Por isso que eu estou falando que é tão difícil viver esse negócio de graça. Quanto mais distribuir para os outros. Estou encerrando. Tem uma frase do Dostoiévski que eu acho que faz a gente pensar um pouquinho aqui. Amar uma pessoa significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse. Isso é gracioso. É olhar para alguém e falar assim: olha, Deus tem um plano na vida dessa pessoa e Ele gostaria que ela fosse assim. Então eu vou amar ela, mesmo sabendo que hoje ela não é. E mesmo sabendo que talvez ela nem um dia vá ser. Mas eu vou amar. Eu vou tentar olhar com os olhos de Deus. Porque Deus sempre tem um plano abençoador para a vida da gente. Sempre.
Deus sempre pretende que a gente seja mais e melhor do que a que a gente é hoje. E por isso que o Dostoiévski falou: amar uma pessoa significa enxergar ela do jeito que Deus pretendia que ela fosse, a melhor pessoa do mundo. Quero concluir apenas trazendo só mais 2 versículos bíblicos. Primeiro, Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça é para você, querido. Não precisa olhar para ela com olhos, isso é demais para mim, isso é um negócio muito bom. É por isso que evangelho significa boa notícia de Cristo. Evangelho de Cristo, boa notícia. Agora a salvação veio pela graça de Deus, que foi manifesta pelo seu Filho Jesus. É por isso que se chama, numa tradução literal para o português, boa notícia. É por isso que Jesus disse: preguem este evangelho para todas as pessoas, digam esta boa notícia para todo mundo, que Deus veio e veio salvar, curar e salvar todos. Digam essa boa notícia, ensinem as pessoas nessa boa notícia, batizem essas pessoas, sob o fundamento desta boa notícia. Digam para eles, por favor. Foi a última coisa que Jesus pediu para os discípulos fazerem. E é por isso que essa igreja existe até hoje. Ninguém se prive da graça de Deus, porque ela é para todo mundo. E Efésios 4:30-32, eu faço aqui uma separação de ideias que tem no texto, que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus, que a gente tem que se livrar de toda amargura, que a gente tem que ser bom e misericordioso, e que a gente tem que perdoar como Deus perdoou a gente. Sabe o que é tudo isso aí? Graça. É graça. Eu espero em nome de Jesus que você tenha entendido, que você receba, que você viva e muito, muito mais ainda, que você distribua isso para os outros. Porque Deus nos chamou para mostrar nas eras futuras a preciosidade da graça dele. Ele está colocando a gente na vitrine e está falando para as pessoas: olhem o que eu fiz com ele, olhem o que eu fiz com ele, olhem quem ele era e olhem quem ele é. E é uma forma de Jesus falar: eu posso fazer isso com você também, você quer? É mais ou menos isso. Seja um transmissor da graça, seja um distribuidor de graça, porque é isso que Deus espera de você, de cada um dos cristãos verdadeiros que tem aqui. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento e logo em seguida vamos encerrar o nosso culto. Senhor...